Olá, eu sou o psicanalista, educador e escritor Geraldo Peçanha de Almeida. Nossa conversa de hoje é: meu filho está com uma letra ilegível. O que fazer para melhorar isso? Vamos juntos. Há um grande desespero nos pais quando percebe que a letra dos filhos não está condizente com aquele modelo de perfeição. Muitas de nós, pais e educadores, chamamos letra de carreirinha, que é a letra cursiva. Às vezes, quando a criança ainda está produzindo a letra bastão ou a letra em caixa alta, essas dificuldades de ortografia, do traçado da ortografia, não aparecem tanto. Mas, quando a criança sai da letra caixa alta, entra na baixa ou na cursiva, apresenta uma distorção. Às vezes a letra pende para a esquerda, às vezes pende para a direita, às vezes está muito apertada no papel, às vezes está clara demais, quase ilegível, e às vezes completamente garranchada, como alguns chamam. O problema da grafia é sempre múltiplo. O que isso quer dizer? A grafia de uma criança depende de vários fatores. Nós vamos discutir cada um deles para que pais e educadores possam estar cientes do que pode ser feito. Primeiramente, é importante entender que a grafia das palavras está direcionada para o que nós chamamos de dominância segmentar, ou seja, o ombro da criança, o cotovelo da criança, o punho e os fingers, os dedos, precisam trabalhar em consonância, em harmonia, para que a criança possa produzir uma letra ortograficamente legível, graficamente apresentável. Com isso, nós vamos entender que se a criança não tiver estimulação, não tiver coordenação motora ampla e coordenação motora fina, que são as pinças da ponta dos dedos, isso não vai acontecer. Olha só, então nossa primeira conclusão é: para que uma criança tenha uma grafia legível, para o papai, para a mamãe e para os educadores ficarem todos felizes, é importante, antes dela ser levada a grafar, que ela possa preparar o segmento. O ombro da criança, o cotovelo, o punho e os fingers precisam estar soltinhos, em perfeita harmonia. E como fazemos isso? Com psicomotricidade. Bolinha para a criança amassar na mão, bolinha de borracha, bolinha de gude para a criança girar na ponta do finger sem deixar cair, muitas vezes barbante para a criança dar nozinhos um próximo do outro, bolinhas de papel crepom, que é muito comum as crianças fazerem, e há infinitos materiais que a criança pode manipular sempre nessa posição, sem apoiar os cotovelos na mesa, sem colocar os braços sobre a mesa. Sempre na posição aérea, a criança manipula laranja, ou bola de isopor, ou bola de borracha, manipula bolas de gude, manipula bolinhas de papel, faz nozinhos nos materiais como fita, como barbante, como corda. Isso prepara o finger, é o primeiro ponto. A partir daí vem o segundo ponto da grafia, do traçado legível, que é, para a criança conseguir fazer esse traçado de forma interessante, ela precisa ter uma boa referência. Então, a primeira condição é a psicomotricidade, a preparação dos músculos, a preparação do esqueleto, a preparação do aéreo que vai sustentar a grafia. O segundo momento é a referência. Portanto, o professor tem que ter uma boa referência, tem que escrever no quadro just in time, ou seja, ao mesmo tempo que a criança. Porque muitas vezes o professor vai escrever no quadro, no processo de alfabetização, ele escreve na frente do peito dele, mas a criança que está atrás não percebe o movimento. Pense, por exemplo, na letra H manuscrita. Se a criança não observar o movimento de um adulto fazendo essa letra, dificilmente ele vai saber a direção, se para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, para cima ou para baixo. Então ele não tem a referência positiva, a referência visual, que nós também chamamos de dominância visual. Então, pensando nisso, Montessori tem uma técnica interessante chamada caixa de areia,
que aqui no canal nós temos um vídeo bem bacana, como fazer e como desenvolver a alfabetização ou o traçado, né, a grafia, usando a caixa de areia. Com o dedo, inicialmente, a professora ou a família mostra o traçado da letra das 4 diferentes formas e a criança reproduz na areia com o dedo, para ela sentir o movimento, a direção, sentir como ela faz todo esse processo de construção da letra. Bem, aí vem uma outra situação em relação à grafia, que é o nosso terceiro ponto, é o estado emocional. Muita gente se esquece de lembrar que a nossa letra é uma expressão da nossa personalidade, do nosso estado emocional. Ou seja, uma criança tensa, nervosa, desesperada, com medo, ela não tem a mesma destreza, a mesma espontaneidade para produzir o traçado que teria se estivesse bem. E aí eu acho que vem uma dica bastante interessante para pais e educadores. Observe se a criança tem letra muito disforme, apertada demais, clara demais, ora para a direita, ora para a esquerda. Isso quase sempre é uma referência, uma informação de que ela também fica cambaleando entre o medo, a insegurança, a apreensão, a pressa, uma série de emoções que só podem atrapalhar o processo de grafia das letras, grafia das palavras. Portanto, a criança tem que estar espontânea, à vontade, de forma equilibrada e de maneira bastante delicada para ela produzir o traçado. Letras que apresentam muita desconformidade podem sugerir que a criança emocionalmente esteja passando por uma situação importante e que vale a pena a pedagoga ou pedagogo ou os orientadores da escola ou até mesmo os psicólogos conversar com a família ou com a criança para tentar entender. E o último ponto é calma, tenha paciência. Entre os 3 anos de idade e os 8 anos de idade, a criança pode modificar inclusive a dominância segmentar, né? Ou a dominância hemisférica, ou seja, se ela vai escrever com a mão direita ou se ela vai escrever com a mão esquerda. Muitas vezes a criança está escrevendo já quase bonitinho com a mão direita e ela inventa, entre aspas, que ela vai escrever com a mão esquerda. Mas essa é uma condição neurocerebral que a criança não tem controle e é necessário respeitar. Então a minha dica para os professores de educação infantil e do 1º ano e dos 2º anos é: deixe as crianças tentarem e testarem ambas, a mão direita e a mão esquerda. Algumas serão ambidestras e poderão fazer isso com as 2 mãos, outras não, mas deixem elas testarem para encontrarem qual é a mão que elas têm mais firmeza. No entanto, isso não acontece num mês ou em 2 meses. Isso acontece entre 3 e 8, 9 anos, dependendo do nível e da intensidade de estimulação de cada criança. Tendo esses cuidados, acompanhando a criança com boa referência, organizando com ela o seu estado emocional, fazendo a preparação psicomotricidade, a letra passa a ser uma expressão da nossa condição e é preciso respeitar, desde que ela esteja legível. No mais, como eu sempre digo, educar é sempre um ato de persistir com delicadeza.